a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil e as etnias africanas escravizadas. Os povos africanos trazidos para o Brasil como escravos pertenciam a diferentes civilizações. Para a gente compreender a África, a gente tem que entender o seguinte: vou comparar a África como se fosse o continente europeu. A gente chega dentro do continente europeu, um alemão não é igual ao italiano, que não é igual a um português, que não é igual a um francês. É a mesma coisa dentro do continente americano. Apesar dele ter o tom da pele parecido, eles são completamente diferentes um do outro. Quem mora no Congo é diferente de quem mora na Líbia ou de quem mora no Egito. Tem costumes, hábitos diferentes. São estrangeiros. Tem a mesma diferença de um alemão para um português. Entendeu? Então a gente não pode ver a África como uma coisa só. A gente vai ver um pouquinho aqui de exemplos dos estados negros entre os séculos X e XVI, antes da escravidão, antes deles serem trazidos da África para o continente americano. No caso, os ingleses levaram escravizados para as 13 colônias, onde é hoje os Estados Unidos. Os espanhóis trouxeram onde é hoje Argentina, Paraguai, Uruguai, América Central, etc. E os portugueses trouxeram esses negros escravizados onde é hoje o Brasil. Império de Gana era riquíssimo em ouro, com um exército numeroso, que aproximava de 200 mil guerreiros. Império do Mali possuía minas de ouro e controlava todas as linhas de transporte e comunicação em direção ao norte da África, naquela região do Egito, onde é hoje o Egito. Civilização iorubá desenvolveu-se a partir do século XI e construíam-se de grandes centros de artesanato como oleiros, tecelões, marceneiros e ferreiros. Reino do Congo terminou no século XIV e tinha uma estrutura simples e eficiente. Fabricavam suas próprias ferramentas. O estado Zulu, sudeste da África, com uma população especializada na arte da guerra e das armas. Em mais de 3 séculos e meio, os negros construíram a riqueza desse país como escravizados. Mais de 350 anos, os negros no Brasil como escravizados, construindo essa riqueza, como escravizados. E hoje, como libertos, continuam até hoje construindo a riqueza desse país. E isso gerou uma dívida que é impagável, mas, porém, tem medida paliativa que pode melhorar o sofrimento e corrigir uma pequena parte dessa injustiça que foi cometida pelos negros, pelos europeus com os negros africanos. Como, por exemplo, moradia, quilombolas, legalizar os quilombolas, onde ficam os descendentes, bolsa de estudos, cotas para concurso, emprego, enfim. Tem uma série de medidas paliativas de políticas afirmativas que pode diminuir o sofrimento dos descendentes que tanto contribuiu, que construiu a riqueza desse país. Ironicamente, hoje nesse país, nessa data, hoje 27 de maio de 2020, existe uma fundação que leva o nome de um grande líder, Palmares, que é Zumbi dos Palmares. O nome da fundação é Palmares, uma fundação que ela é dirigida pelo governo federal. Infelizmente, o presidente dessa fundação disse que a escravidão foi benéfica para os negros, E pior, o que é mais triste, o presidente da fundação é negro, o que é lamentável. Até a próxima.